quero deixar um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja, essas mulheres guerreiras, essas mulheres virtuosas que têm ajudado tanto as suas famílias, e não somente as suas famílias, mas também têm ajudado muito a Igreja de Cristo. Então, segue o meu parabéns a todas vocês, que Deus abençoe, que Deus continue dando graça, em alguns momentos, com certeza, paciência, amor, sabedoria para lidar com esse ofício tão glorioso, tão virtuoso e tão importante que é a ser mãe. Infelizmente, a gente vê que no tempo moderno, muitas pessoas têm colocado a maternidade como um fardo tão pesado, que a melhor solução para lidar com ele é delegar, terceirizar para alguém. Portanto, hoje em dia, muitas mães já mal cuidam dos seus filhos, algumas mal têm contato com os seus filhos. Eles estudam um período integral, às vezes à noite ainda tem alguns outros cursos ou algumas outras atividades, porque parece ser desgastante, desagradável. Mas glória a Deus aquelas que mantêm os seus princípios, glória a Deus aquelas que têm confiado na Escritura, sabendo que, embora seja de fato trabalhoso, é uma grande bênção ser mãe. Eu encorajo você, mãe, continue fazendo o seu trabalho, continue cumprindo o seu dever, a sua missão de mãe. Como diz as Escrituras também, aquele que semeia em lágrima, colherá com alegria. Você que está andando e semeando a semente do Evangelho, dos princípios, do amor, do zelo, da integridade no coração dos seus filhos, você que tem passado o seu tempo com eles, você que tem se desgastado com eles, fique tranquilo. Você verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Que Deus abençoe todas vocês, que Deus as conduza e revista de toda graça e de toda bênção. Amém? Bom, agora eu convido todos vocês a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 4, para a mensagem desta noite, para a palavra desta noite. Portanto, abram Gênesis, capítulo de número 4. É o primeiro livro da Bíblia, portanto, é muito rápido, né? Ele abriu, então, abriu a Bíblia, ele folheou algumas páginas, você já encontra Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Gênesis 4, verso 1, está escrito: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais um a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Só até aí, vamos orar pela mensagem, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu te dou graças, Senhor, te dou graças pelas suas misericórdias, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Deus, como nós precisamos de ti. Como nós precisamos da força, da graça do Evangelho, como nós precisamos do seu caráter, que o seu caráter seja impresso, Deus, seja, Deus, moldado em nosso ser, em nosso coração. Porque neste mundo, somente aqueles que forem revestidos pelo teu Espírito Santo, somente aqueles que forem moldados pelo seu caráter, pelos seus princípios, pela sua verdade, conseguirá prevalecer diante de tantos inimigos e diante de tantos desafios. Por isso, Deus, estende as suas mãos para nós. Estende as suas mãos para a sua igreja. Abençoa cada um, Senhor. Tem misericórdia. Quem somos nós para que um Deus
tão grande, tão santo, tão perfeito, tão puro, tão excelso, venha se preocupar ou se importar conosco, porque nós não somos nada, somos menos do que nada, mas ainda assim o Senhor nos dá uma porta, Senhor. Ainda assim o Senhor nos chama para sermos, Deus, abençoados, transformados, salvos pelo Senhor. Por isso eu oro, Senhor, que o Senhor opere desta maneira nessa noite, que assim o Senhor faça nesta noite, que o Senhor atraia o nosso coração com cordas de amor, que o Senhor atraia a nossa mente, Deus, e nos liberte, Deus, de todo engano, liberte de todo erro, de toda ansiedade, de toda fraqueza, de toda perversão, e que o nosso ser venha te buscar mais e mais. Renova, Deus, a nossa fome pelo Senhor, renova, Deus, a nossa sede pelo Senhor, leva-nos novamente ao primeiro amor, às primeiras obras, onde eram regadas de zelo, de amor, de fome, de desejo, de vales, de oração, de leitura, de luta contra o pecado, de desapego às coisas deste mundo, de enojamento, Deus, das vaidades deste mundo, Senhor Deus, de desligamento das coisas, Deus, seculares, Deus, e uma aproximação profunda com o Senhor. Leva-nos, Deus, àquele mesmo tempo em que orávamos horas e horas a fio, Senhor. Leva-nos, Deus, para a tua santa e doce presença, para que conheçamos o Senhor, para que tenhamos experiências com o Senhor, para que amemos mais o Senhor, para que o Senhor transforme-nos cada dia mais, Senhor Deus. Que o Senhor nos renove, nos fortaleça, imprime em nós o seu ser, o seu caráter em nós, Senhor, porque essa é a verdadeira vida. A verdadeira vida não é o que comer, o que beber. A verdadeira vida não é cargos, posições. A verdadeira vida não é o que ganhamos neste mundo. Mas a verdadeira vida é a profundidade do nosso relacionamento com o Senhor. É o que conhecemos do Senhor. É o que vivemos para o Senhor e com o Senhor. Essa é a verdadeira vida. Nos conduz a essa vida, Senhor. Que nós possamos, Deus, nesta noite, aprender com o Teu Espírito Santo. Que nessa noite nós possamos ser lavados pela palavra do Evangelho. Que nessa noite nós possamos ser avivados pelo poder do Espírito Santo. Que nessa noite nós possamos ser disciplinados, animados, corrigidos, instruídos pela Tua palavra, pela Sua verdade. Como está escrito no Salmo, eis que ensinarei o caminho por onde você deve seguir. Eu vou guiá-lo e eu vou orientá-lo. Que o Senhor nos oriente nesta noite, que o Senhor venha nos guiar nesta noite, que o Senhor venha nos pegar pelas mãos, nos levar para o lugar que te agrada, para o lugar adequado e correto, Senhor. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê virtude, que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor me dê graça, e que o Senhor abençoe a todos que estão ouvindo, para que sejam revestidos de reverência, de temor, de sabedoria, de graça, de coragem, de ousadia, e que o Senhor fale em seus corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, de Gênesis, capítulo de número 4, do verso 1 ao 8, ele conta-nos a história de dois irmãos, os primeiros irmãos que tiveram na história da humanidade. Caim, mais velho, primogênito, e Abel, o segundo. E conta a história do relacionamento deles para com Deus. E como foi esse relacionamento para com Deus? O relacionamento deles para com Deus foi caracterizado, foi marcado pelas ofertas que eles prestaram a Deus. Assim também, o nosso relacionamento com Deus se expressa naquilo que nós ofertamos, naquilo que nós damos a Deus. E através dessa história nós podemos conhecer, nós podemos aprender a maneira correta de ter um bom relacionamento com Deus. Eu digo isso porque nós somos temos um comportamento equivocado muitas vezes na maneira de como se relacionar com Deus. Apenas pedimos, 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 choramos, 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 clamamos, clamamos, clamamos e colocamos sempre as nossas necessidades diante de Deus. Mas será que é assim que um relacionamento deve ser vivido? Será que se o seu marido apenas pedir, 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 pedir e nada fizer a você, você considerará esse relacionamento um relacionamento saudável? Se o seu filho apenas pedir, 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 pedir e pedir mais e nada fizer a você, não obedecer às suas direções, os seus ensinamentos, as suas ordens, as suas recomendações,
Você julgará esse relacionamento como saudável, como bom? É claro que não. Você julgará esse relacionamento como um relacionamento desequilibrado. Um relacionamento onde uma parte é aproveitadora. Um relacionamento onde uma das partes é egoísta. Um relacionamento onde uma das partes só quer se beneficiar e não ajudar, e não cooperar. É verdade que nesses anos que eu tenho de pastor, de discipulador, muitos foram os casais que não trabalharam em cooperação, que não trabalharam e não ajudaram um ao outro. E muitas vezes um deles era sobrecarregado e questionava e ficava indignado pelo fato do relacionamento estar deste jeito, estar desta maneira. Porque não é o que ela se esperava, não é o que aquela esposa esperava. Quando ela questionava, poxa, o meu marido não me apoia, o meu marido não me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinho, e ele ainda chega, o trabalho ainda pede um monte de coisa para mim, e se eu não fizer ainda pode dar problema. Não é um bom relacionamento. Ou às vezes no inverso, é mais raro, mas também existe, talvez aquele homem que trabalha o dia inteiro, faz tudo que a mulher pede, ajuda, compra, investe na esposa, e quando ele pede alguma coisa, quando ele exige alguma coisa a ela, não há uma contraprestação. E é um sentimento profundo de frustração da parte dele, dizendo, poxa, eu faço tudo por ela, o que ela faz por mim? Agora que eu pedi para que ela fizesse alguma coisa para mim, agora que eu pedi para ela não fazer determinada coisa, agora que eu pedi para ela me acompanhar em determinado programa, em determinada atividade, ela não foi. O sentimento de injustiça é claro, é fácil sentir isso, eu e você. É claro a gente julgar uma causa como essa e nós vermos que não é um bom relacionamento, que não é um relacionamento justo, que não é um relacionamento adequado. E qualquer um de nós, se fôssemos aconselhar quer esse casal ou quer esse relacionamento de pai e filho, nós diríamos que ele precisa ou ela precisa mudar o comportamento e ser mais companheiro, sacrificar-se um pouco mais, ser mais solidário, ser mais justo nesse relacionamento. Eu me lembro que uma das formas de nós sabermos o que é certo e o que é errado é nós olharmos para a vida do próximo. Nós temos um senso de julgamento muito aperfeiçoado. Nós temos um sistema de princípios e nós temos uma compreensão da verdade muito aperfeiçoada dentro de nós. Todos nós conseguimos avaliar e saber o que é certo e o que é errado. Porque nós julgamos. Julgar a nossa própria vida é difícil e muitas vezes nós não fazemos. O próprio Davi, em um dos seus salmos, vai dizer: Senhor, quem é o homem que pode ver os seus próprios erros? Expurga-me, Senhor, então eu os conhecerei. Nós olhar para nós mesmos, nós temos muitas autojustiças, justificativas, defesas, enganos, seduções da nossa parte que nós, de alguma maneira, encobrimos ou atenuamos as nossas falhas e não vemos muito bem. Mas quando nós julgamos a vida alheia, nós conseguimos ver muito bem o que é certo, o que é errado. E muitas vezes somos até hipócritas nisso, porque nós conseguimos julgar e condenar com muita precisão bíblica o comportamento de outras pessoas, sendo que nós mesmos cometemos tais falhas e tais equívocos. Nós conseguimos saber que um relacionamento saudável, que um relacionamento adequado, que um relacionamento justo entre pessoa e pessoa, pai e filho, esposa e marido, é quando existe um equilíbrio, uma correspondência, uma harmonia, onde ambos se sacrificam, onde ambos se dedicam um ao outro, onde ambos trabalham um pelo outro, onde ambos prestam auxílio, onde ambos investem um no outro, quando ambos estão motivando um ao outro, quando ambos procuram ajudar um ao outro. Esse é um relacionamento saudável, onde o marido está preocupado com a esposa, cuida da esposa, onde a esposa está preocupada com o marido, cuida do marido. Isso é um bom relacionamento. Agora, através dessa ilustração, através desse princípio que eu já passei a vocês, eu quero usar essa história de Abel e Caim porque ela vai usar esse mesmo tipo de tratamento, de equilíbrio e de harmonia para o nosso relacionamento com Deus. Para o nosso relacionamento com Deus. Nós pedimos muito a Deus, Deus abre uma porta de emprego, Deus transforma o meu caráter, Deus me deu um ministério,
Deus, ajuda-me naquele pecado que eu cometi, agora está vindo a consequência. Deus, me ajuda nessa situação. Deus, me ajuda porque eu estou doente. Deus, me ajuda porque eu estou com medo. Deus, me ajuda porque eu estou passando um aperto. Deus, me ajuda a casar. Estou solteiro, estou solteira. Estou encalhado, não sei o que fazer. Nós clamamos a nossa vida toda a Deus, e Deus, de uma maneira surpreendente e de uma maneira até constrangedora, sempre tem nos ajudado. Sempre tem nos ajudado. Muitos dão testemunho que naquela hora, na hora H, Deus teve misericórdia, veio o benefício. Do INSS ou qualquer um outro. Passou o tempo, mas casou. Pensou que ia ficar para a titia, não ficou. Deus teve misericórdia. Estava lutando com estava sendo perseguido no trabalho, estava sendo perseguido, injustiçado naquele local. Deus fez justiça, Deus honrou aquela pessoa. Deus faz muito por nós. E como se essas coisas do dia a dia não nos bastar, basta nós olharmos para a cruz. Basta nós olharmos para a história de Jesus Cristo há 2000 anos atrás, onde Ele deu a sua vida para nos salvar dos nossos pecados e nos dar a oportunidade de passar a eternidade com Ele. E não sofrendo a ira e o castigo merecido, absolutamente merecido para os pecadores. Deus, Ele não fez apenas muito por nós. Ele faz muito por nós. E Ele ainda fará muito por nós. Deus é um Deus muito diferente dos deuses das outras religiões. Porque os deuses das outras religiões são deuses caprichosos, egoístas, são deuses fracos, que apenas agem de maneira correspondente. De maneira condicional. Se você ofertar algo para Deus, então Deus fará algo para você. Se você fizer algum sacrifício, ou uma dança, um culto, alguma coisa, então Deus fará alguma coisa para você. Assim são as divindades que nós vemos na Bíblia do Antigo Testamento, que apenas operavam através de algum tipo de sacrifício. É assim que as religiões do passado operavam e se manifestavam. Os deuses estavam irados com a humanidade e era necessário fazer alguma coisa para aplacar sua ira. Não é um relacionamento incondicional, é um relacionamento apenas condicional. E é muito diferente o nosso Deus. O nosso Deus faz muito para nós e por nós, mesmo nós merecendo ou não. Poxa, mas até quem não merece Deus faz? Faz. Quantos de nós não teve uma vida porca hoje? Quantos de nós não tivemos uma semana horrível, cheia de pecados? Quantas pessoas estão presas porque cometeram abominações? E Deus ainda lhes dá um dia a mais de vida para que possam consertar os seus erros, para que possam desfrutar de amor, de paz, de alegrias, para que possam corrigir os seus erros. Deus faz muito para todas as pessoas. Especialmente para os salvos, para os fiéis, mas todas as pessoas recebem muito dessa graça de Deus. E nós jamais teremos condições de pagar tudo o que Ele tem feito por nós. Nunca nós conseguiremos retribuir, falar, Deus, está aqui, ó, está pago. Tudo que o Senhor fez por mim está aqui, ó, está pago. Nunca. Aí, se nós dermos a nossa vida por Ele em sacrifício, em martírio, Deus vai falar, poxa, mas eu dei a minha vida por você. Então, nem isso. Ainda que nós dessemos toda a nossa vida, nós nunca iremos conseguir pagar aquilo que Ele fez por mim e por você. Jamais. Jamais. Essa esposa boa que você tem hoje, a Escritura diz, aquele que recebeu uma boa esposa, recebeu a bênção de Deus. Foi Deus que te deu essa boa esposa. Foi Deus que te deu esse bom marido. Foi Deus que te deu esses filhos. Foi Deus que te deu a sua saúde. Foi Deus que te deu as experiências boas e más para um bom proveito, quer de educação, quer de recompensa. Tudo que nós passamos, tudo que nós temos, foi Deus que fez. Esse é o lado de Deus no relacionamento. Esse é o lado de Deus que nos dá vida, porque muitas vezes nós ignoramos aquilo que é muito normal, aquilo que é ordinário. Mas uma pessoa que morre, o que ela não daria para ter mais uma semana de vida? Daria tudo. O que esses empresários não fazem quando estão com câncer? Gasta milhões, gasta milhares de reais em tratamentos caríssimos apenas para prolongar o seu tempo de vida. Mas muitas vezes nós nem sequer agradecemos a vida que nós temos, o dia que nós tivemos, o trabalho que nós tivemos. Muitas vezes somos semelhantes àqueles que estavam no deserto junto com Moisés e apenas queixamos de que poderia ser melhor, de que a vida poderia ser melhor.
O carro poderia ser melhor, a casa poderia ser melhor, o marido poderia ser melhor, a beleza poderia ser melhor, a profissão poderia ser melhor, tudo poderia ser melhor e nunca satisfeitos e nunca gratos. Será que esse é um relacionamento saudável? E além de, às vezes, não reconhecermos, nós devemos colocar na balança o que Deus faz, e se você vê que pesa muito o que Deus faz, e o que nós fazemos por Ele. O que nós fazemos por Ele. E é sobre isso que eu quero falar. O que nós temos feito por Ele. O que você, meu irmão, que me assiste, tem feito para Deus, tem feito por Deus. Será que tem sido algo desprezado por Deus, algo injusto? Ou será que tem sido um bom relacionamento? Vamos atentar aqui, vamos ler o texto, acompanhe comigo. No verso 1 começa a história de ambos os personagens, Abel e Caim. E vai dizer o seguinte: e conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu, teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, e teve mais um, seu irmão Abel, e foi pastor de ovelhas, Caim lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras ao Senhor. Bom, em primeiro ponto, nós vemos aqui o quê? Que tanto Abel, que é uma pessoa ruim, que nós vemos aqui no verso de número 8, ele até matou seu irmão, irou-se injustamente contra Deus, uma pessoa de mau caráter. Tanto Caim, um mau caráter, quanto Abel, uma pessoa de bom caráter, ambos trouxeram uma oferta a Deus. Ambos se dispuseram a fazer algo para Deus. Nós não estamos falando de alguém que não faz nada. Por quê? Porque não é concebível, não é admissível alguém que não faça nada para Deus. É um absurdo alguém que não faça nada para Deus. No Novo Testamento, Jesus critica e denuncia de uma maneira muito grave os inúteis, os vagabundos da fé. Quem são estes? Aquele, por exemplo, da parábola dos talentos, que recebeu um talento e não fez nada. Qual foi a sentença de Jesus para esse personagem, para essa pessoa? Servo inútil. Servo inútil. Um servo mau, um servo ruim, um servo que não ofereceu nada, que não trabalhou nada, que não apresentou nada ao seu Senhor. Se você, que está me escutando, se você não faz nada, não oferta nada a Deus, Deus abomina esse comportamento. Ele te dá a vida, te dá o ar que você respira, te dá a saúde, te dá o trabalho, te dá uma família, te dá alegrias, esperanças, disposto a dar salvação e não faz nada. Nem Caim chegou nesse nível. Nem Caim ousou ter uma vida tão inútil assim. Nem Caim ousou ignorar Deus. Nem Caim. Um mau caráter não ignorou Deus. Só que foi ignorar o Senhor, que tem dado pão ao que semente ao que semeia, pão ao que come. E eu vou ignorar aquele que faz o sol subir dia após dia, que traz a chuva, que traz o trabalho, que traz a saúde, que me faz viver. Eu vou... de jeito nenhum. Até Caim, é uma obrigação da nossa parte, é uma obrigação, é um dever que nós temos, nós devemos ter consciência disso. Não faz parte do cristianismo um relacionamento inútil com Deus, não faz parte do cristianismo um relacionamento egoísta, um relacionamento no qual Deus é ignorado, negligenciado e abandonado. Não faz parte. Se você que está me ouvindo tem uma vida assim, eu vou dizer com toda certeza, você não está vivendo o cristianismo. Você não tem um relacionamento bom com Deus. Não tem um relacionamento bom. E oro a Deus para que você não pereça em pouco tempo. Por quê? Porque se você se encontrar com Deus com esse estilo de vida, meu irmão, você não terá um bom encontro com Deus. Não será um dia de honra. Será como Daniel diz, será um dia de vergonha. De vergonha. Deus vai colocar na balança o que Ele fez por você e vai perguntar o que trazes a mim. E você vai, não fiz nada.
Absolutamente nada. Vivi só para mim. Vivi para os meus desejos, vivi para os meus sonhos, para os meus prazeres, para os meus caprichos. Não fiz nada para o Senhor. Nada para o Senhor. É uma obrigação. É uma obrigação. Nós temos esse dever, nós temos essa obrigação de servir a Deus. E você deve se preocupar então e se questionar o que eu tenho ofertado a Deus, o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho apresentado para Deus na minha vida, o quão útil eu sou a Deus, o quão útil eu sou a Ele, o quão eu tenho devolvido a Deus de tudo que Ele tem feito a mim. E a pergunta que eu quero fazer a você, e a pergunta que passa na nossa mente agora, é: o que eu devo ofertar a Deus? Poxa, mas o que eu devo fazer para Deus? Não para ser salvo, não é para comprar salvação, mas para demonstrar nossa gratidão e o nosso novo relacionamento com Deus. O que eu devo fazer? O que significa essa oferta? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 12. Ali nós temos uma visão bem clara, bem ampla do que nós devemos ofertar a Deus. Abram suas Bíblias, Romanos capítulo de número 12. Abram sua Bíblia, Romanos capítulo de número 12. Eu vou ler o verso de número 1. Eu vou fazer a leitura do verso de número 1 na linguagem normal, na linguagem tradicional, e depois na linguagem NTLH, que eu separei para vocês, porque ela é muito fácil e vai trazer mais clareza ainda ao que eu estou dizendo. Romanos 12, 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, na linguagem de hoje, veja: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Esse texto de Paulo vai deixar bem claro. Deus, ele não quer uma parte da minha vida. Ah, mas que parte? Ele é a parte de algum tipo de contribuição. Não, ele quer a nossa vida completa. O que nós devemos oferecer para Deus não é um presente, não é um dinheiro, não é uma moeda, não é a nossa vida. O nosso ser deve ser dedicado a Deus. A nossa vida. Cristo deu a vida dele por nós, de tal maneira que agora nós devemos dar a nossa vida, oferecer a nossa vida para Deus. O profeta Miqueias, ele traz esse ensinamento de Paulo de uma maneira muito clara. Acompanhe comigo. Miqueias capítulo número 6. Não precisa abrir, eu vou ler a vocês. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se oferecer milhares de carneiros ou milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? O Senhor, verso 8, Miqueias 6, 8, o Senhor já mostrou o que é bom. E ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Ou seja, nós temos um dever de ofertar. E nós devemos oferecer a nossa vida. No nosso relacionamento para com Deus, nós devemos olhar para nós falando: poxa, o quanto da minha vida eu ofereci para Deus? O quanto da minha vida está dedicada a Deus? As minhas palavras estão dedicadas a Deus? Pois bem, o que é ter uma palavra dedicada a Deus? Como Miqueias fala, que nós devemos amar um ao outro e viver humildemente em obediência ao nosso Deus. Quando você fala, quer no trabalho, quer em casa, quer na rua, sua vida social, na igreja, as suas palavras, elas honram a Deus através do cumprimento dos mandamentos a respeito de como falar? Por exemplo, Colossenses, eu li para vocês no culto de quinta-feira, diz: não mintais uns aos outros.
Você honra a Deus não mentindo? A sua boca é uma boca que profere mentira e desonra a Deus? Uma boca que é oferecida à mentira, ao diabo? Ou são lábios oferecidos a Deus? Cumprindo o que Deus pede, falando a verdade. Em outra passagem, Paulo vai dizer, em Efésios capítulo 4, o seguinte texto: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Então, em Efésios, no capítulo 4, verso 29, Paulo está trazendo essa orientação. Olha, a boca de vocês deve ser utilizada para trazer edificação, não destruição, que é o contrário. Edificação, não destruição. Você, marido, você edifica a sua esposa ou você destrói a sua esposa? Esposa, você destrói o seu marido ou edifica o seu marido? Edificar e destruir é muito semelhante a críticas. Existem críticas que são boas, construtivas, feitas com amor, com respeito, com bom senso, mas existem aquelas que são apenas para machucar, apenas para denunciar, apenas para se colocar acima. Você é ruim, você faz tudo errado, só eu que sou bom, só eu que sou convertido, só eu que sou salvo, só eu que sou assim. Você não me parece, você não se parece comigo, só eu que conheço a Deus, só eu que faço direito. Será que você está edificando ou destruindo? Será que os seus lábios servem a Deus? São instrumentos de Deus para trazer edificação para o seu lar, para os seus filhos? Ou será que você é o pai que fala, você é uma burra, um burro, você não presta, só isso? Não motiva, não fala parabéns, é isso mesmo, estou vendo mudança, estou vendo melhora, parabéns, você me honra, parabéns, você é um bom filho, eu amo você, eu gosto de você. Os seus lábios estão oferecidos a Deus para fazer e usá-los conforme Deus requer? Ou você usa do jeito que você quer? Eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, no momento que eu quero, no tom que eu quero e do jeito que eu quero. E eu falo mesmo, não seguro nada. E nesse eu falo o que eu penso, fala tanta besteira. Tiago vai dizer, todo homem seja pronto para ouvir, pronto para ouvir, mas seja tardio no irar, seja tardio no falar, mas pronto para ouvir. Você não, eu falo, coloca tudo para fora. Não está servindo a Deus. Não está oferecendo a Deus. Não está colocando a sua vida como sacrifício a Deus. Está usando do jeito que você quer. Não está tendo esse sacrifício. O seu ser não está sendo um sacrifício vivo. O seu tempo, o quanto tempo você usa para servir a Deus nos mandamentos? Outro mandamento que nos remete à forma de servir a Deus. Pregando o evangelho. Anunciando a palavra de Deus. Eu ouvi recentemente um testemunho muito bacana dos testemunhas de Jeová. Eu discordo totalmente da maioria da sua doutrina, mas há um zelo que realmente é admirável. Recentemente eu ouvi de que eles, por não poder frequentar as casas e fazer aquela abordagem, aquela pregação do evangelho de casa em casa como eles fazem, eles estavam então agora começando a ligar no telefone. Então, de telefone em telefone, estavam fazendo o trabalho de evangelismo que eles acreditam ser o ideal. É claro, às vezes pode soar inconveniente, mas o que eu quero mostrar a vocês é como o zelo, a responsabilidade, o senso de dever, de trabalhar para Deus, de fazer a vontade dele. Está escrito, ide e fazer discípulos, ide e pregar o evangelho, e o quanto nós temos feito isso. O quanto nós temos pregado o evangelho, o quanto nós temos anunciado, quando nós temos estado no fronte de batalha do evangelho, anunciando, pregando, libertando as almas do cativeiro. Quanto? Ou será que nós gastamos tempo apenas com os nossos caprichos intelectuais? Lemos 10, 20, 30, 40, 50 livros no ano e não pregamos para ninguém. É estéril. Mentes grandes com coração pequeno. Mentes grandes com mãos vazias que não tem nada a ofertar. Estuda tanto sobre o amor, estuda tanto sobre Deus, estuda tanto sobre as coisas bíblicas, mas a prática não oferece adequadamente. Nós
devemos oferecer o nosso ser. Nós devemos oferecer o nosso tempo. Há tempo para tudo, Eclesiastes 3 vai dizer. Há tempo para trabalhar. E nós podemos fazer uma releitura através do nosso cotidiano. Há tempo para estudar, há tempo para trabalhar, há tempo para amar, há tempo para descansar, há tempo para entretenimento, há tempo para tudo na vida. E nós temos usado esse tempo para honrar o nosso Senhor? Ou será que a gente sempre está terminando o dia falando: Deus, foi uma porcaria esse dia. Gastei meu dia apenas com os meus caprichos, com as minhas vaidades, com as minhas preguiças, com a minha futilidade. Nem sei o que eu fiz hoje, tão inútil que eu fui. Será que você está perdendo seu tempo assim? Será que a sua vida tem sido dedicada a Deus? Eu quero deixar bem claro para você nessa noite. Até Caim se preocupou em ofertar. Nós devemos nos preocupar em fazer algo para Deus. A história diz que John Wesley acordava pelas manhãs e dizia assim: eu bato continência ao Senhor da minha salvação e pergunto a Ele quais são as suas ordens para o dia de hoje. Quando você acorda, você se preocupa em o que fazer para Deus? Poxa, eu vou orar agora, eu vou orar mais tarde, que hora que eu vou ler a minha Bíblia? Poxa, que hora que eu vou fazer? Que hora que eu vou pregar o evangelho, fazer o bem? Que hora que eu vou edificar alguém? Que hora que eu vou mandar alguma mensagem? Que hora que eu vou, sabe? Cada um dentro do seu nível espiritual, cada um dentro das suas condições. Deus deu talento, 5 para um, 3 para outro, 1 para outro. Cada um tem níveis de talentos distintos. Eu tenho um trabalho ministerial, um trabalho espiritual, você tem outro. Eu vou me preocupar com a igreja inteira, você vai se preocupar talvez com a sua esposa, com seus filhos, com o vizinho, com o irmão da igreja. Um número muito menor de pessoas. Mas você deve se preocupar. Você deve zelar por isso. Não é razoável você não se preocupar até Caim. Eu digo mais uma vez, até Caim, aquele mau caráter, não ousou ignorar, não ousou negligenciar o seu trabalho em ofertar a Deus. Nem Caim. Nem Caim. Então, meu irmão, que você não esteja pior do que Caim. Que você não esteja inútil. E Caim no último dia vem falar: eu pelo menos ofertei alguma coisa. Naquele último dia vem Caim te julgar e te denunciar, falar: eu apresentei alguma coisa. Eu fiz alguma coisa para o Senhor. Esse daí ele estava nem aí com o Senhor, nunca se preocupou com o Senhor, nunca se interessou pelo Senhor, só cumpria as burocracias de frequentar um culto, de assistir um culto, apenas para aliviar sua consciência e fingir que era alguma coisa diante de todo mundo, porque ela nunca se importou com o Senhor, não oferecia nada a você, usava o Senhor, usava tudo que o Senhor deu para benefício próprio e nada para o Senhor. Nunca teve nenhum sacrifício. Eu ainda trouxe do meu trabalho, do suor do meu rosto, eu trouxe alguma coisa a você, vai dizer Caim. Por isso, esse é um estado inaceitável. 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 Estamos aqui durante a quarentena clamando e todo mundo orando: Deus ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Amém. Mas nós não podemos perder o senso real e correto do nosso relacionamento com Deus. Não podemos virar parasitas. Não podemos virar sanguessugas de Deus. Não podemos virar crianças mimadas de Deus. Não, devemos ter um senso maduro, responsável, sensato, nobre, justo de servir a Deus. De servir a Deus através da nossa humilde obediência aos seus mandamentos, quer os mandamentos dentro da nossa casa, como um bom marido, como uma boa esposa, como um bom filho, quer dos mandamentos do nosso trabalho, trabalhando, seja para quem for, mas como se fosse para Deus, trabalhando com zelo, com dedicação, com empenho, sem roubar, sem furtar, sem fraudar nada do nosso patrão, da onde nós trabalhamos. Praticar, oferecer o nosso lazer a Deus num lazer santo, num entretenimento adequado, correto, que seja puro, não ficar se entregando em entretenimento diabólico, carnal, sujo, imundo, de músicas corruptas e perversas, de filmes corruptos, de jogos malditos que promovem maldade, corrupção, não, mas entretenimentos saudáveis, entretenimentos que honram a Deus, não entretenimentos que ofendem a Deus. O quanto nós temos oferecido o nosso tempo
para servir a Deus na igreja, servir a Deus ministerialmente. Há muitos com quem eu estou falando que são evangelistas, mas não pregam o evangelho, que têm o espírito chamado de pastor de ajudar, de cuidar uns dos outros, de apoiar uns aos outros, mas não cuida de ninguém. Que tem dom de misericórdia e o coração está lá pesado. Nossa, aquela pessoa está passando apertado. Nossa, aquela pessoa está com depressão. Nossa, aquela pessoa está sozinha. Nossa, aquela pessoa está passando um dia tão ruim, está passando um aperto, problemas familiares. Você sente aquela dor, você sente aquela compaixão. Mas não faz nada. Só sente. O Espírito Santo até fala com você. Vai, fala com ele. Vai, prega. Vai, anima, consola, ajuda, estende as mãos. O Espírito Santo até fala com você, mas você não faz nada. Quantos são instrumentistas? Quantos cantam, mas não louvam a Deus? Não ajudam? Quantos podem servir como diáconos? Quantos podem servir em tantos ministérios, mas são inúteis a Deus? Não fazem nada. Estão apenas preocupados com os seus trabalhos, estão preocupados com seus problemas pessoais, estão preocupados com os seus sonhos, com os seus desejos, com os seus caprichos, com os seus projetos, e não tem tempo para Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para ler, não tem tempo para pregar, não tem tempo para servir, não tem tempo para nada. São pessoas que até Caim reprova. Caim olha e fala, quê? Nossa, que nível, nem eu fiz isso. São pessoas egoístas. Não seja assim. Não seja uma pessoa inútil para Deus. Eu digo a você, é melhor você ouvir essa repreensão de mim agora, nessa noite, hoje, mudar de vida, do que você continuar desse jeito. E quando você, em um piscar de olhos, for prestar contas da sua vida diante de Deus, Deus te reprovar. Deus exorta e corrige aquele que ama e tem por filho. É um ato de misericórdia, Deus está abrindo os seus olhos. É um ato de misericórdia, Deus está chamando você nessa noite. É um ato de misericórdia, eu estar advertindo você. E faço por amor, porque estou aqui para falar a verdade que vai te libertar, a verdade que vai te curar, a verdade que vai te transformar. Por isso, para de ter mal vontade com as coisas de Deus. Para de ter uma vontade com as coisas espirituais. Qualquer coisinha de coisa espiritual, qualquer fardozinho espiritual, a pessoa já está reclamando, já está murmurando, já está de mau humor, já está insatisfeito. Pare de ficar insatisfeito, pare de ficar com má vontade com as coisas espirituais. Vá cumprir o seu ministério, vá cumprir o seu chamado, vá cumprir a sua obrigação, porque você presta conta a Deus. E é para Ele que você faz. Você está alocado hoje em nossa igreja e você exerce lá, através da nossa igreja, que é uma igreja estruturada, que Deus estabeleceu com vários ministérios, como um corpo bem ajustado, como uma família, como uma escola, como um hospital, como um quartel-general estruturado, para que todos possamos servir de maneira eficaz. E você deve servir. E você deve exercer o seu ministério, servir a Deus, aonde Deus alocou você. Por isso, eu clamo você, eu rogo você, não seja repreendido por Caim. Então nós devemos ter essa consciência. E um outro nível que nós aprendemos a Deus a respeito de ofertar a Deus é que não basta apenas fazer. Não basta apenas ofertar. Aquele que já faz, com certeza, já tem algo que já está dando um passo. Agora, é necessário aprender a fazer da melhor maneira possível. Acompanhe comigo o texto no capítulo 4, voltando ali no capítulo 4 de Gênesis. Vamos ver que Deus aí ele analisa, ele faz uma avaliação a respeito da oferta de cada um, de como cada um tem apresentado. No verso 3, relembrando para trazer melhor contexto, diz: aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, uma oferta qualquer. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Aqui está falando claramente, a maneira que é escrita, Caim trouxe uma oferta, uma coisa qualquer, nada de especial, nada relevante, nada destacável. O problema não é o que ele trouxe.
não é ter sido fruto e o outro animal. O problema não é esse tipo. O problema é a qualidade da coisa que foi ofertada. E a qualidade daquilo que Caim ofertou, não tem nenhum adjetivo aqui. Trouxe uma coisa qualquer, uma oferta, nada demais. E Abel, pelo contrário, nós vemos que o texto bíblico ele já vai trazer detalhes da qualidade daquilo que Abel ofertou. E vai falar, olha, trouxe do quê? Qualquer uma das ovelhas? Uma ovelha qualquer? Um do seu rebanho? Não. Trouxe o primogênito. Ou seja, os primeiros, as melhores. E o que mais? Deu a gordura. A gordura é considerada como uma parte nobre, como uma parte de muito valor, uma parte relevante. Então, Abel deu o quê? Deu o que era bom. E as primeiras coisas. Caim, deu o que tinha lá. Se é a primeira e última, pouco importa. Bom, tô dando ali, já tô fazendo um favor enorme para Deus. E Deus, ele avaliou. Ele julgou. Deus, muito embora Deus não precise nem de fruto da terra, nem de ovelha, nem Deus não precisa de nada disso, porque está escrito, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor em Ageu. Então Deus é dono de tudo, sabe? Minha terra e toda a sua plenitude é de Deus. Deus não precisa, Deus não está precisando. Nossa, não mandaram oferta, não mandaram ovelha. Deus não precisa disso. Mas Deus avalia a qualidade daquilo que nós ofertamos, a qualidade do nosso relacionamento para com Deus. Então, aqui Abel ofereceu uma coisa de qualidade. Abel ofereceu uma coisa que era boa, alguma coisa que era satisfatória, enquanto Caim não ofereceu nada que prestasse. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Malaquias, que nós temos, mais uma vez, mais um registro sobre essa avaliação de Deus. Para que você veja que o que nós fazemos para Deus não basta apenas fazer, nós devemos fazer com qualidade. Então, abra a sua Bíblia, você pega Mateus, que é o primeiro livro, o primeiro evangelho do Novo Testamento, e volta, e você já vai chegar em Malaquias. Abre em Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1. Acompanhem comigo, aqueles que já abriram. Malaquias, capítulo de número 1, verso de número 13. Está escrito. E dizeis, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado e o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isto de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Olha aqui a advertência, meu irmão, isso aqui é para tremer o nosso ser, tremer a nossa alma, o nosso coração. Deus está falando, olha, vocês vêm aqui e oferecem para mim uma porcaria. Eu conheço o rebanho de vocês. Eu conheço as pastagens de vocês. Eu conheço o trabalho que vocês fazem, o que vocês colhem dos seus trabalhos, o que vocês conseguem dos seus rebanhos. E vocês, tendo coisa boa, oferta para mim uma porcaria, uma coisa vil. Você acha que eu vou aceitar isso? Você acha que eu vou aceitar? Deus chama essa pessoa de enganadora, um enganador. Me oferece uma porcaria. Deus não está interessado apenas naquilo que nós vamos oferecer a Deus. Porque nós devemos oferecer a Deus a nossa vida através de todas as áreas que nós vivemos. Mas nós devemos oferecer uma coisa de qualidade. De qualidade. Você está achando que está fazendo muito porque está oferecendo esse animal coxo? Esses 5 minutinhos aí, sabendo que você pode oferecer mais. Deus olha a sua vida, Ele olha a minha vida, Ele olha a sua vida, Ele sabe o que nós temos para oferecer. Ele sabe. Ele sabe o quão inteligente nós somos, o quanto tempo nós temos, o quanto de capacidade, de energia, de saúde, de físico, de emocional que nós temos. Deus sabe o que nós temos nas nossas 24 horas. Deus sabe. E Deus olha para mim, para você e fala, é isso que você vai oferecer? Você acha que eu não sei?
Você acha que eu não sei que depois do seu trabalho você gasta o maior tempão com entretenimento, com academia, com esporte, com cursos, com vídeos, com livros seculares, com comidas, com um monte de coisa? Você acha que eu não sei que quando você tem o seu tempo livre, você gasta com um monte de coisa, que você tem energia suficiente para se envolver com um montão de atividades? Você acha que eu não sei disso, Senhor? Você acha que eu não vejo que você, aos finais de semana, passa um final de semana ocioso ou apenas satisfazendo vaidades e bobeiras? Você acha que eu não vejo isso? Deus está falando, eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo que você tem condição financeira para investir no seu conhecimento bíblico, mas não faz. Eu estou vendo que você tem discipulador para recorrer, mas não recorre. Eu estou vendo que você tem uma igreja bíblica para aprender, mas não faz uso, não aproveita. Eu estou vendo que você tem tempo para orar, mas não ora. Eu estou vendo que você tem tempo para ler, para estudar, mas não estuda. Ou oferece aquela porcaria, que é o que o texto está dizendo, oferece aquela porcaria, oferece um animal coxo, um negócio ruim. Deus não é insensato, não é trouxa, não é burro. Deus está olhando para Abel. Abel, gastou tempo trabalhando, gastou tempo com a família, gastou tempo com um monte de coisas. Mas gastou tempo comigo também, me honrou. Trouxe uma coisa de qualidade, lembrou de mim, lembrou que eu que sou o Senhor, que eu sou o grande rei, lembrou que eu sou alguém importante, lembrou, isso é um bom relacionamento, ele me tratou bem, com respeito, com reciprocidade, com valor. Olha lá, Abel, que graça. Olha, Abel, eu aprovo. Deus olhou para Abel, parabéns. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Me honrou com o seu sacrifício, me honrou com a sua oferta. Veio e trouxe a mim algo satisfatório, deu uma parte boa do seu tempo, deu uma parte boa da sua energia, deu uma parte boa das suas virtudes, deu uma parte boa dos seus talentos, deu uma parte boa do seu trabalho, das suas possibilidades. Você ofertou uma coisa que prestava. Se você trabalhou bem, você cuidou bem da sua família, você exerceu o ministério, porque ministério é obrigação também, é algo a ser oferecido a Deus. Paulo chega ao ponto de dizer, ai de mim, ou seja, maldito seja eu se eu não pregar o evangelho. Então nós temos um serviço ministerial a ser feito para Deus. E Deus olha e fala, Abel, parabéns. Parabéns. Bela oferta que você me traz. Bela oferta. Será que Abel teve um momento de descanso? É possível. Será que Abel teve algum momento de entretenimento? Pode ter. Mas o mais importante, o melhor do que ele tem na vida dele, foi ofertado para Deus. A melhor das ovelhas foi ofertada a Deus. O melhor, gordura, foi ofertada a Deus. Agora, e Caim? Caim deu qualquer coisa. Foi como essas pessoas que estão sendo denunciadas por Deus, falando, você acha que eu vou aceitar isso da sua mão? Você acha que eu vou aceitar essa porcaria que você está me dando? Você está me dando 5 minutos de oração. Eu sei que você pode me dar. Você orava 1 hora, está orando 5 minutos. Você acha que eu vou aceitar isso? Faz o que é feito mal feito. Antes de dormir, bocejando, com sono, desconcentrado. Tá começando a orar uma coisa e mistura outra. Ai, Deus abençoe, abre uma porta, porque a minha mãe... Ai, meu Deus do céu. Então, Deus, então me enche do Espírito Santo. Que porcaria de oração. A gente está recebendo isso. Tem que ter vergonha. Tem que ter vergonha. Deus não recebe. Deus fala, isso é uma vergonha, isso é uma porcaria. Isso é uma oração mal feita, num horário ruim, sem energia, sem disponibilidade, sem nada. Fez mal feito. Eu não aceito. Eu não aceito. É o que Deus está dizendo. Não aceitou de Caim, não aceitou de Israel neste momento, que Malaquias está denunciando, e não vai aceitar nem a minha e nem a sua. Nem a minha, nem a sua. Não aceitou a de Ananias e Safira, porque era feita com base em mentira, em pecado, dando de maneira fraudulenta. Deus não vai aceitar. Nós devemos nos preocupar para dar algo bom a Deus. Algo bem feito. Algo com qualidade. Que o seu tempo no seu trabalho seja algo que você honre a Deus. Você deve sair do seu trabalho e perguntar, poxa, não é se o seu patrão está satisfeito com o seu serviço. A pergunta que você deve fazer é, Deus está satisfeito com o meu serviço?
Se eu fosse Deus, eu estaria satisfeito com uma forma com que eu trabalhei essa semana? Se eu como pai, eu como mãe, será que Deus está satisfeito na forma que eu trato os meus filhos? Será que Deus está satisfeito da forma que eu trato o meu casamento? Será que Deus está satisfeito com a forma que eu trato o meu ministério? Será que Deus está satisfeito? Eu estou ofertando, estou fazendo uma coisinha aqui, outra ali, tá, pá, pá. A pergunta é, será que Deus está satisfeito? Será? Porque nós vimos lá em Gênesis que Deus não recebeu. E Caim ficou insatisfeito porque viu Abel sendo abençoado, viu Abel sendo honrado, viu Abel sendo revestido da graça, do Espírito Santo, das virtudes, da benignidade, da bondade de Deus. E ele não recebeu. Ele viu Deus agradado de um e dele não. E às vezes a sua vida também não vai para frente por causa disso. Às vezes o seu ministério não vai para frente por causa disso. Tá dando coxo para Deus. Não, isso eu não vou promover, não. Vou promover esse homem, não. Esse é um fariseu. Samuel é um fariseu. Na frente é uma coisa, nas costas, não me honra, não. A vida dela não é para mim, não. A vida dele não é para mim, não. Aí não vai longe. Não vai longe. Não faz nada. Só satisfaz os seus caprichos, seus desejos, seus estudos pessoais, suas grandezas pessoais. Mas amor pelo próximo, zelo na família, pregar o evangelho, salvar pessoas, consolar quem está angustiado, estender as mãos para quem está caído, aquecer o que está com frio, dar comida ao que padece fome, né? Isso não faz, não. Não faz, não. Gosta só de se sentir inteligente, gosta apenas de se sentir bonito, de se sentir importante, de se sentir querido, de se sentir rico. Não faz nem para mim, não. Faz é para ele mesmo, para ela mesma. Esse tipo de sacrifício Deus não aceita. Não aceita. E que relacionamento é esse com Deus? Esse tipo de relacionamento não é o tipo de relacionamento que nós devemos cultivar de maneira nenhuma. Se você tem vivido dessa forma com Deus, num relacionamento ruim com Deus, é hora de você rever o seu cristianismo. É hora de você rever a sua conversão. É hora de você rever o significado do cristianismo, do seu relacionamento com Jesus Cristo. É hora de você reavaliar tudo isso e meditar nessas coisas. E consertar. E começar a dedicar um tempo de valor, de qualidade a Deus, nas suas orações, na sua leitura. É hora de usar os seus talentos a serviço de Deus, de fazer alguma coisa real, útil na obra de Deus. É hora de você dar testemunho do cristianismo e honrar Deus no seu trabalho, na sua família. É hora de você corresponder ao que Deus tem feito. Porque se Deus não permitir, seu coração para de bater agora. E você não vai ter nada mais na sua vida. Acaba. Um piscar de olhos, acabou. Se Deus não te der o ar, respira. Para você respirar, você morre. Deus, as 24 horas que você tem, você só tem porque Deus te deu. Só porque Deus te deu. Por isso é hora de meditar. E eu quero que você seja, não como Caim, porque um abismo puxa, traz outro abismo. Um abismo chama outro abismo, como diz a Escritura. E o primeiro abismo de não tratar Deus de maneira adequada trouxe outro abismo, que foi uma ira com Deus. Ah, eu faço para o Senhor não se agrada de mim. Tem gente que já saiu da igreja falando, olha, eu fiz tudo para Deus, mas não recebi em troca. Você acha que Deus foi injusto? Claro que não. Claro que não. Mas tem muita gente que está falando, olha, acho que não está valendo a pena. Estou fazendo para Deus, mas não estou vendo resposta. É porque está fazendo mal feito. Se é que está fazendo. Não seja como Caim. Não seja alguém pior do que Caim, mas seja como Abel. Dê o seu melhor a Deus. Dê algo de qualidade para Deus. Isso é cristianismo. Isso é vida cristã. Um relacionamento sério, um relacionamento harmônico, um relacionamento decente com Deus. Por isso eu peço para você nessa noite, reveja o seu relacionamento com Deus, conserte com Deus, arrependa dos seus pecados, arrependa da sua vida errada, arrependa da sua vida egoísta, arrependa da sua vida imatura e irresponsável com Deus e tenha uma vida correta, uma vida santa. Não seja alguém reprovado por Abel, nem por Caim, seja alguém que agrada a Deus, que oferece algo valioso, algo digno do nosso santo Deus, porque Ele é o verdadeiro Rei, Ele é o nosso Senhor,
e nós devemos tratá-lo como ele merece. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, antes de tudo, Deus, eu peço, perdoa-nos, Senhor, dos nossos pecados. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes nós vivemos para nós mesmos. Vivemos para satisfazer os nossos desejos, os nossos interesses, os nossos projetos, os nossos planos, e negligenciamos o Senhor, negligenciamos os seus mandamentos, aquilo que o Senhor nos ordena, aquilo que o Senhor exige de nós, negligenciamos a sua palavra, negligenciamos a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Deus, por essas falhas, perdoa-nos, Deus, por esse pecado. Ajuda-nos a partir de hoje termos uma vida diferente, uma vida mais santa, mais pura, mais séria com o Senhor. Parar de brincar de cristianismo, parar de brincar de vida cristã, parar de fingir de ser crente, parar de fingir de ser cristão, mas de fato produzir frutos dignos de arrependimento, mudanças reais, mudanças verdadeiras, mudanças decentes, Senhor, no nosso viver. Que nós não venhamos a querer ser vitimistas durante essa pandemia e se tornar crianças mimadas que só fica pedindo, mas termos o sentimento justo e responsável de servir ao Senhor, de amar o Senhor, de tratar com zelo nosso relacionamento com o Senhor. Que abençoe a sua igreja, que o Senhor os torne, Deus, semelhantes a Abel, pessoas sensatas, maduras, puras, pessoas amorosas, pessoas que respeitam e amam e dão o melhor ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos conduza, Deus, a sermos, Deus, renovados e transformados. Que o Senhor dê fome e sede de oração ao teu povo. Que o Senhor dê fome e sede de santidade ao seu povo. Que o Senhor dê uma gana, Deus, a lutar, a abandonar práticas corruptas, inúteis, vãs, fúteis e carnais. E viverem para o Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.